quem deseja ensinar, é obrigatório aprender. Claro que vídeos no YouTube, videoaulas, aulas, palestras, enfim, tudo isso possui uma gama de conhecimento que pode ser concedido a nós. Com certeza, eu concordo com isso e eu já aprendi muita coisa por esse meio. Mas a verdade é que nenhuma delas chega à profundidade que os livros podem nos conceder. Quando a gente está começando a nossa busca pelo conhecimento, ou aquilo que muitos chamam de nossa jornada intelectual, a gente pede indicação de leitura para amigos, para pessoas perto de nós, pastores da nossa igreja, para os nossos líderes. A gente vai até o YouTube e a gente busca algumas indicações e a verdade é que vem uma enxurrada tão grande de informação que a gente não sabe nem por onde começar a assistir. Aí acaba que quanto mais a gente procura, mais perdido a gente fica. A gente acaba ficando mais perdido do que antes. A minha intenção nesse vídeo é te dar 5 indicações de leituras que vai valer muito a pena o seu investimento. E é claro, é para você que já está caminhando há algum tempo nesse mundo de busca de conhecimento, mas às vezes quer se aprofundar um pouco mais, ou para você que está iniciando ainda, esses livros são excelentes para quem deseja abrir a cabeça para ter um grande aprendizado teológico. E é claro, para aqueles que já estão ensinando na igreja e que de alguma forma precisam sair da sua zona de conforto para aprender um pouco mais. E se você ficar até o final desse vídeo, eu ainda vou te dar uma dica bônus. E lembrando que os links de cada um dos livros que eu fizer a indicação aqui, eles estarão abaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor, professor de teologia, e vem comigo porque eu posso te ajudar a dar os seus primeiros passos nessa jornada maravilhosa que é o aprendizado teológico. Uma das grandes dificuldades de muitos que desejam começar a buscar um conhecimento, a ler livros de teologia, é a linguagem acadêmica. De fato, isso pode fazer com que muitos desanimem com essa linguagem. Mas é pensando nessa ideia da limitação da linguagem que eu trouxe esse primeiro livro, porque ele trata de um assunto introdutório que certamente vai te ajudar a ter um maior costume com essa literatura. E o livro é esse daqui, Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. É um livro que ele tende a dar uma introdução à teologia sistemática. Você que não está acostumado com a leitura de livros teológicos mais acadêmicos, esse livro vai introduzir você nesse mundo sem linguagem difícil, tá? A intenção do R.C. Sproul, ao escrever esse livro, é oferecer uma ferramenta para a igreja. Você não precisa, então, ser um acadêmico de teologia, você não precisa ser um seminarista ou ser alguém que já esteja muito acostumado com a linguagem teológica. Você só precisa ser alguém com interesse de fazer uma boa leitura para poder aprender. Esse é um livro introdutório para você que deseja aprender para ensinar. Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Ah, e outra coisa, esse livro está totalmente ligado à nossa segunda indicação. A minha segunda indicação é esse livro aqui, Teologia Sistemática, e principalmente esse daqui. É claro que você vai ter um monte de teologia sistemática diferente. Se você pesquisar na Amazon ou em qualquer outro site de venda de livros, teologia sistemática vai ter do Wayne Grudem, vai ter do Louis Berkhof, vai ter do Millard J. Erickson, vai ter uma infinidade de teologia sistemática. Mas para você que está iniciando a sua caminhada de leitura teológica, essa teologia sistemática, ela é excelente. Ela é dos autores Franklin Ferreira e Alan Mayer. Por que eu indico? Em primeiro lugar, a linguagem é muito acessível, tá? Para você se acostumar com esse mundo da literatura da teologia sistemática. Ela é bastante acessível. O professor Franklin e o Alan, eles pegaram muito leve e fizeram uma teologia sistemática verdadeiramente assim de grande importância para a igreja. E uma outra questão está vinculada ao subtítulo dessa teologia sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Quando a gente olha para a história da igreja, a sistematização da teologia se deu por conta do ataque de falsos ensinos. Então a teologia sistemática ela nasce para combater as heresias. E o que é legal aqui nessa teologia sistemática é que, por exemplo, quando você vai lidar com assuntos tratados sobre a pessoa de Jesus, então você tem a humanidade e divindade. Depois de toda a exposição do assunto, eles vão lidar como os testemunhos de Jeová olham para esse assunto, eles vão lidar como os muçulmanos veem esse assunto, eles vão trazer várias perspectivas de outras religiões ou seitas que, enfim, você vai conseguir
comparar a visão ortodoxa para a visão das seitas e de outras religiões. É muito, muito bom e ajuda demais. Para você que está se perguntando o que é uma teologia sistemática, ela é muito simples. São assuntos, temas que nós encontramos nas escrituras e que necessitam ser estudados. Por exemplo, teontologia, né? Esse nome é até estranho, mas alguns chamam de teologia propriamente dita. A gente vai falar sobre a figura, a pessoa de Deus. Então, a gente vai ver na Bíblia inteira o que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Deus. Trindade, a Bíblia inteira, o que a Bíblia fala a respeito da Trindade. A figura de Jesus, a eclesiologia, né, que é o estudo da igreja, pneumatologia, isso tudo você consegue encontrar na teologia sistemática. É um livro para você ter para a vida, tá? Você vai estar sempre estudando e pesquisando um livro como esse. Vale muito a pena. Porém, o estudo da teologia sistemática é excelente, mas não é o suficiente. E é por isso que a minha terceira indicação foi pensado nessa insuficiência da teologia sistemática. Esse livro aqui, Introdução à Teologia Bíblica, Desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura, do Graham Goldsworthy. Esse já é um livro um pouco menor, né? Menos robusto do que os dois primeiros. Esse livro é muito interessante porque ele vai te ensinar a trabalhar, a compreender a teologia bíblica. E o que seria isso? Qual que é a diferença de teologia bíblica e sistemática? Como eu disse, a teologia sistemática ela vai lidar com temas ao longo da Bíblia. Já a teologia bíblica, ela vai buscar a compreender a teologia de cada livro, cada seção das Escrituras. Isso te ajuda a ter um caminho de estudo em cada um dos livros, tá certo? A teologia bíblica ela vai fazer esse tipo de coisa, vai te ajudando a aplicar isso tudo, apontando para Cristo, que é o clímax da revelação da história da redenção. Esse livro ele certamente precisa fazer parte do seu acervo literário, tá? Também um livro de pesquisa, é um livro que você pode pegar para ler na sua leitura de cabeceira, mas é um livro que você certamente vai estar revisitando outras vezes, vale muito a pena. O investimento desse livro aqui é um investimento que certamente te dará um retorno intelectual, teológico e principalmente um retorno piedoso muito maior. E é claro que estudar teologia bíblica sem saber como aplicar não funciona. Por isso que eu pensei nessa quarta indicação, Teologia Bíblica na Prática, do pastor Michael Lawrence. Gente, esse livro aqui é um livro essencial, principalmente para quem está começando a estudar teologia. Por quê? Porque muitas vezes a gente se pega preso em situações que a gente estudou, mas como que eu vou aplicar esse tipo de coisa? Como que eu vou aplicar todo esse conhecimento que eu estou buscando aqui? E de fato é difícil, tá? Nem sempre a gente vai conseguir aplicar da melhor forma possível, principalmente se a gente não tiver ali algum costume, algum hábito de trabalhar nesse sentido. Por isso, esse livro é de extrema importância de como aplicar o conhecimento da teologia bíblica na vida da igreja, na vida das pessoas, no discipulado. Por isso, esse livro vale muito a pena. Eu estou para dizer para vocês que, dentre todos os que eu estou indicando, o único que você não pode passar dessa vida para outra sem ler é esse livro. Simplesmente pelo fato de ele te ajudar a trazer na mente das pessoas as aplicações necessárias para que elas compreendam a mensagem do Evangelho. Livraço, tá? Certamente você precisa adquirir esse livro. Agora vamos à última indicação. Ele aparentemente vai parecer um pouquinho desligado dos outros, mas não é. Esse é um livro que ele faz parte principalmente da teologia sistemática e na teologia bíblica você vai se esbarrar com vários dos assuntos que é tratados aqui nesse livro. Lembrando que esse livro possui um assunto muito vasto, mas ele não é exaustivo, tá certo? É esse livro, Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, do Hermes Maia. Olha, esse livro, para você que deseja conhecer um pouco mais a respeito da doutrina da Trindade, e por que eu trouxe ele aqui como indicação, e vale muito a pena ter esse livro na sua prateleira, na sua estante. Porque simplesmente você vai ter um conhecimento muito melhor a respeito da doutrina da Trindade. O Hermes Maia, ele, quando publicou esse livro, a intenção dele era trazer, se eu não me engano, 20 anos de aula que ele deu no seminário teológico. Então, esse livro ele tem uma robustez muito grande. Ele vai tratar dos assuntos que foram tratados a respeito da Trindade, de como
algumas heresias foram identificadas e como que nós devemos lidar, como nós identificamos essas heresias a respeito da figura do Deus Trino. Você vai fazer muito bem se você investir nesse livro. É claro que você vai requerer um pouco mais de tempo para lidar com ele, porque ele já é um livro, assim, um pouco mais teológico, mas mesmo assim ele é bem tranquilo de ler. Ele não é nada que te faça arrancar os cabelos da cabeça ou perder noites de sono por causa dele, não. É um livro excelente. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, do Hermes Maia. Vale cada centavo. E para você que chegou até aqui, chegou o momento tão esperado do vídeo, a nossa dica bônus. E essa dica bônus, ela está ligada, atrelada ao livro que eu indiquei anteriormente. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, do Hermes Maia. É esse livro, Conhecendo o Deus Trino. Por que eu quis indicar esse livro como bônus? Porque esse livro foi o livro que abriu muito a minha cabeça para a busca do conhecimento e para o ensino trinitário. Que se você fizer a leitura dele antes de ler o Creio, você terá um bom assunto introdutório sobre a figura da Trindade, sobre a manifestação da Trindade. Aqui você tem um apanhado histórico, você tem um apanhado teológico que é muito interessante. Como gosto de dizer, ele não é exaustivo, ele é introdutório, ele não possui uma linguagem difícil e você certamente será muito edificado. Foi um dos melhores livros que eu já li a respeito do assunto. Certamente vai fazer muita diferença na sua iniciação teológica. Caso você pense, então, como que eu vou fazer? Leia ele antes de ler o Creio, que aí você vai ter um grande tutor, uma excelente introdução. Enfim, estudar sempre vai ser um grande desafio para aquele que está ainda nesse mundo, né? Muitas coisas nesse mundo vão competir pela nossa atenção. O que vai realmente fazer diferença na nossa vida é o foco que a gente coloca naquilo que a gente considera ser o mais importante. Talvez você até diga que deseja começar a estudar um pouco mais, para aprender um pouco mais, mas você acaba dizendo, mas eu não tenho tempo para isso, eu não consigo encontrar tempo para isso. Lembre-se de uma frase que é de extrema importância. Quem quer fazer uma coisa, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E lembre-se também que tempo é questão de prioridade. Talvez a questão financeira pode até ser um fator limitador, mas você não precisa investir nesses livros todos de uma só vez. Você pode fazer um investimento aos poucos. Adquire um, leia-o, esmiúce. Não se preocupa com o tempo. Leia devagar, faça as suas anotações, escreva as suas dúvidas, pergunte para o seu pastor, para o seu líder, tente buscar as respostas. E isso vai fazer com que você cresça muito na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E o que você achou dessas indicações? Você acha que vale a pena investir um pouco, uma parte, uma fração do seu dinheiro e um pouco do seu tempo para que você adquira mais conhecimento bíblico e cresça na graça e no conhecimento de Cristo? E também você acha que esse vídeo vale a sua curtida? E se acha que vale, então me ajuda. Curte aqui nesse vídeo, porque quando você curte, quando você comenta, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então me ajude. Curte, comenta principalmente, compartilha com os seus amigos, o grupo da sua igreja, o grupo do pessoal aí do seminário, aquele grupo seu de estudos bíblicos e teológicos, compartilha com quem você puder. E é claro, não deixa de dizer aqui nos comentários o tipo de indicação que você gostaria que a gente fizesse. Eu estou pensando até em começar a fazer algumas resenhas de livro, e se você acha que isso é legal, comente aqui embaixo que livro que você gostaria que a gente fizesse a resenha aqui. Se a gente conseguir, nós vamos ficar muito felizes, eu vou ficar muito feliz em poder publicar esse vídeo para vocês. E por hora eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção de vocês e até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.